Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Reinaldo Amirato aqui mais uma vez. E calma, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não vou estar aqui resolvendo questões de matemática não. Por quê? Eu de vez em quando tenho lá meu Instagram, né? Se você não me segue lá também, eu sugiro que você se inscreva lá, eu dou diversas dicas lá para matemática, né? Obviamente, em concurso público, Enem, vestibulares, mas enfim. O Instagram é @prof.reiamirato, tranquilo? Segue lá. Por que eu falo isso? Porque de vez em quando eu abro algumas caixinhas de pergunta lá, é bem bacana, né? Algumas perguntas, elas vão se repetindo. Estatisticamente, né, eu posso abrir 100 caixinhas de perguntas, pelo menos ali em 60, 70 vai ter, né, essa pergunta que eu vou te dizer agora, que é a capa desse vídeo, né? Se você clicou aqui, porque você leu assim, qual a melhor maneira, né, qual a melhor estratégia, ou algo parecido, tá? Qual a melhor forma de se passar em um concurso público sem ter muito tempo para estudar? Né? Hoje em dia o mundo é extremamente capitalista, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da família, né? Quem vive aí já com alguém, quem é casado, mesmo que não seja, né? Você tem N outras coisas para fazer que às vezes não dá conta, né? Porque você também precisa estudar. E a concorrência em concurso público é uma concorrência absurda, dependendo do cargo que você for pretender. Então é o seguinte, eu consegui passar, eu já falei aqui para vocês, né, em 14 concursos públicos. Só que calma, né? Eu consegui passar em 14 concursos públicos, porém eu já fiquei reprovado em concurso público pra caramba. Eu já fiz muitas provas. Só que muita gente que também não sabe que eu nunca fui um bom aluno na escola. Tá lá na minha educação básica, eu praticamente joguei ela fora. Eu estava ali por estar, né? Eu arrumava um jeito de passar de ano. Muitas vezes, infelizmente, né? Eu não tenho vergonha de falar isso aqui agora, porque tudo mudou, né? Mas eu já colei muito, então eu conseguia passar meio que na marra. Tem uma reprovação também e nunca passei direto. Desde do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, eu nunca tive aquela aprovação, né? De você chegar ali em novembro e saber que você já está aprovado. Não, eu sempre ia lá até o finalzinho. E como assim, Reinaldo? Mesmo você sendo esse aluno aí irregular, né, e muitas vezes indisciplinado, como que você conseguiu passar em 14 concursos públicos? E te digo mais, né? Esses 14 concursos públicos aí foram divididos ali da esfera federal e estadual. É isso aí, né? Então, assim, por que eu faço questão de falar isso? Não é para ficar me mostrando aqui, é para dizer que você também consegue, mas fica comigo aqui até o final. Qual a técnica que eu elaborei? Elaborei não, né? Desculpa, esquece isso. Qual a técnica que eu segui? Isso daí eu não elaborei nada. Eu elaborei técnica para estudar matemática, tá? Isso daí a gente pode até falar em outro vídeo. Mas como que já que um concurso público ele não é formado apenas pela prova de matemática. Então, dependendo do cargo que você queira, né? Às vezes vai até direito, administrativo, constitucional, penal, processual penal. Mas, enfim, mesmo que não seja dessa área aí o seu concurso, pelo menos vai ter língua portuguesa. Alguns têm redação, né? Outros têm língua portuguesa, redação, matemática, raciocínio lógico. Tem algumas matérias ali, algumas disciplinas que são comuns a diversos concursos, né? 70% ou mais de concursos aí, a não ser a língua portuguesa que sempre vai aparecer. E eu confesso a vocês, né? Como que eu conseguia passar nisso daí? Qual foi a estratégia que eu segui? É uma estratégia chamada, você conhece ela, talvez você não use, né? Ou usa, mas não sabe que isso daí pode salvar você em um concurso público, que é a estratégia de memorização. Reinaldo, é a melhor maneira? Não, obviamente que não. A melhor maneira de você estudar é tendo tempo suficiente, tendo um espaço confortável para estudar, acordando, tomando o teu café da manhã, com calma, vai lá, pega o teu livro, pega o seu computador, o seu celular, enfim, do jeito que você prefere estudar, né, através de PDF, e vai estudando ali com calma, até a hora do almoço, almoça, descansa, volta para estudar, aí sim, essa daí é a maneira mais correta. Só que quase ninguém, tá? Não estou falando ninguém, mas quase ninguém consegue essa disponibilidade toda aí para você conseguir estudar e conseguir a tua tão sonhada aprovação. Então a estratégia vem a ser a memorização. Mas só que como é que você vai memorizar? Você não vai pegar e ficar lendo ali a mesma página 30, 40, 100 vezes. Você possivelmente não vai conseguir memorizar, porque você vai precisar também ter ali a sua concentração. Então, o que eu fazia? Alguns professores, né, explicavam lá determinadas disciplinas através de música. Isso daí, para mim, era a melhor maneira de se memorizar, porque eu ficava cantando ali na hora da prova, eu poderia nem saber o que estava acontecendo, mas eu lembrava daquela musiquinha, cantava ali na minha mente, né? Claro que na hora da prova eu não ia ficar cantando, mas na minha mente ali eu ia cantando e conseguia resolver algumas questões. Passou para outro ramo de questões, se tivesse outra musiquinha tudo bem, senão eu criava a minha própria maneira de memorizar, tá?
Só que normalmente, por exemplo, quer ver, da musiquinha tinha uma coisa bem legal. Hoje eu sou professor de matemática, né, então não precisaria de musiquinha para memorizar, por exemplo, a tabela dos ângulos notáveis. Mas naquele momento eu não conseguia, eu tinha que memorizar quem era seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Como que a gente conseguia? Talvez você já ouviu essas musiquinhas, né? Então tinha uma musiquinha bem engraçada, né? Engraçada não, mas bem divertida, porque era num ritmo de funk que era assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre dois raiz aonde não tem um. 1, 2, 3, 3, 2, 1, e aí repetindo aquilo ali, né? Aí eu já conseguia memorizar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Era a maneira que eu arrumava para memorizar. Eu arrumava assim, porque claro, né, eu não criei a música, mas os professores cantavam isso e eu gostava. Lembro também de biologia, eu tinha muita dificuldade em biologia e tinha um professor muito bom que ele cantava uma musiquinha baseada na musiquinha da Praça é Nossa. Acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Quer dizer, já assistiu pelo menos um episódio da Praça é Nossa. E ele falava o seguinte, assim, cara, talvez eu não lembre aqui, mas você vai ter paciência comigo porque sabe que a ideia é boa. Mas era assim, as mitocôndrias têm as cristas mitocondriais, etapas aeróbias são aí fundamentais, os desmossomos servem para aumentar a coesão, e talvez tenha, talvez não. Não sei se os nomezinhos eram exatamente esses, porque tem anos que eu não estudo mais biologia, mas isso daí me ajudava muito a memorizar. Uma outra coisa era, por exemplo, língua portuguesa, né? A crase. Será que vou à Bahia tem crase? Aí tinha uma estratégia também que me foi passada, que era, olha, você vai fazer o seguinte, se eu vou à Bahia e volto da Bahia, eu coloco crase. E agora se eu vou a Pernambuco, tem crase? Ora, aí tu pensa, vou à Bahia, eu coloco crase. Vou a Pernambuco, eu não coloco crase. O que vai diferenciar isso? Então a memorização que eu tinha era, assim, se eu vou a e volto da, crase a, porque eu vou à Bahia e volto da Bahia. Agora, se eu vou a Pernambuco, eu volto de Pernambuco. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Vê se não fica fácil de memorizar isso. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Então, com essa memorização aí, eu consegui resolver qualquer tipo de questão relacionada à crase dentro desse contexto, né? De vou a Bahia, vou a Pernambuco, vou a Minas Gerais, vou ao Rio de Janeiro e assim por diante. Beleza? Então, assim, existem outras diversas técnicas que você tem de memorizar e conseguir fazer uma excelente prova de concurso público em qualquer que seja a disciplina, em qualquer que seja a área ou carreira. Tá? Duas também, só para finalizar esse vídeo e não ficar muito extenso, que eu gostava muito uma é a repetição, técnicas por repetição. Eu fazia muito isso quando falava de matérias exatas, né? Disciplinas exatas, matemática, física, química. Então, assim, eu começava a escrever formulazinhas, escrevia as fórmulas lá no caderno, em qualquer lugar, né? Eu tinha uma lista de fórmulas colada na parede do meu banheiro, galera. Seguinte, de frente ao vaso sanitário. Pode ser engraçado falar isso, né? Mas tinha lá. Eu sentava ali, enfim, tinha lá uma lista. Isso daí deu resultado? Deu, sabe por quê? Porque eu memorizei mais de 80 fórmulas de matemáticas aqui na minha mente. E quando eu fiz essa memorização, toda vez que eu ia para alguma prova, né, que caía matemática, que caía física ou química, e dependia de fórmulas, eu já sabia todas elas. Eu consegui isso através da memorização, porque eu não conseguia, naquele momento, entender o conceito ao qual o professor queria passar. Tá? Eu tinha esse bloqueio aí, eu tinha muita coisa para fazer também, eu já tinha mais idade, eu tinha que dar atenção também para minha família ali, não dava para entender o conceito. Não dava para entender o conceito, memoriza através de repetição. Isso daí era batata, eu sempre conseguia muitas coisas. Eu estou falando que eu fazia mais na parte de exatas, mas não precisava ser só nas exatas não, tá? Você consegue memorizar por repetição diversas outras coisas também. E a técnica mais importante aí que me foi apresentada foi mapa mental. Cara, isso daí mudou a minha estratégia ali de memorização. Mapas mentais. Muita gente aqui já ouviu falar em mapas mentais, mas não sabe o que é um mapa mental. Eu também não sabia. Quando eu comecei a ler, né, um livro, eu tinha um autor que eu idolatrava, né? Na verdade, a palavra idolatrar é muito pesada, né? Mas assim, eu adoro ler os livros dele até hoje, que chama-se William Douglas, tá? William Douglas, se você é concurseiro aí de carteirinha mesmo, você já ouviu falar. Ele é autor de um livro que ele diz assim: Como passar em provas e concursos. Eu acho que todo mundo tem que ter esse livro aí como cabeceira, né? Se você pensa em passar num concurso público.
Só que tem outro que ele escreveu junto com o Felipe Lima, e esse daí também abriu minha mente no que diz respeito a técnicas de memorização, que o título ele é Mapas Mentais e Memorização. Cara, que livro fantástico, tá? São 2 escritores aí, best-sellers no que eles fazem, e me ajudou pra caramba, me ajudou a passar em pelo menos uns 8 concursos ali. Ah, mas Reinaldo, você passou em 14, porque depois também de um tempo você já tem uma bagagem ali de estudos, né? Você já não precisa disso tudo. Algumas coisas já entraram ali no teu sangue. Agora, antes disso daí, ó, Mapas Mentais e Memorização, excelente livro, ó, eu indico a vocês também. E Como Passar em Provas de Concursos, do William Douglas, tá? Cara, tem que ter isso daí. Se você não conhece eles, digita aí no Google, no YouTube mesmo, deve ter muita coisa aí, muito material bom falando deles. E só por desencargo eu vou deixar o link desses 2 livros aí aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário lá fixado, tá? Então são 2 livros que eu indico para qualquer pessoa. Então é isso, galera. Para passar em concurso público, né, em resumo lá, como que eu passei nos 14 concursos públicos, e pelo menos em 7, 8, 9 aí foi através de memorização. Nos outros eu já tinha uma bagagem já adquirida ali e foi muito mais simples, muito mais fácil, tá? Só que o que eu quero falar isso, eu falo para todos os meus alunos se eu conseguir, você também consegue. Isso daí não é palavra de coach não, porque todos nós temos uma capacidade mental, tá? E assim, o nosso cérebro é como se fosse um músculo, né? Você tem que trabalhar ele para que ele possa se expandir, para que ele possa crescer. Obviamente o teu cérebro fisicamente, óbvio que ele não vai crescer, né? Mas ele vai conseguir ter mais capacidade de memorização, você vai trabalhar mais ele ali. Isso daí vai te ajudar bastante naquilo que você não domina, sei lá, no direito administrativo, no direito constitucional, na matemática mesmo, na língua portuguesa. Eu tenho certeza, né, pela experiência que eu tenho em concurso público, que isso vai te ajudar pra caramba. E se você quiser um auxílio a mais, deixa o link aqui desses 2 livros aí para você dar uma olhadinha lá. Eu não sei quanto que eles custam hoje, deve ser bem baratinho, tá? A leitura é bem simples também e vai te ajudar pra caramba. Então é dessa forma que eu me despeço aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui para mim se você chegou até o final, para eu saber que você vai ser o novo servidor público aí que vai poder comemorar com a gente, beleza? No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.